Amém. Oséias 5,15 diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amém. Até aí inicialmente, você pode sentar, irmão. Estou mais tranquilo, porque já tem uma reserva d'água lá para você. A minha esposa trabalha incessantemente. Às vezes ela fica um pouco na bronca comigo, que eu fico nervoso também. Mas tudo isso faz parte do grande show. Nós andamos em busca de uma recompensa, amém? E ela não está na terra. O Senhor Jesus falou: ajuntai tesouro. E Paulo diz assim: se nós esperarmos em Cristo somente neste mundo, somos bem-aventurados. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Como eu glorifico a Deus de ter aceitado essa palavra, porque muita gente a conhece, mas não consegue se desprender do material, não consegue se desprender dos bens da terra. Irmão, como eu louvo a Deus. Eu vejo tantas pessoas com dificuldade nessa área. Eu glorifico muito a Deus. Eu realmente caminho sobre essa terra, ainda que tendo tudo, como se não tivesse nada. Você quer sair daqui hoje com essa bênção também? De olhar para uma montanha de ouro e dizer assim: estou nem aí, dar as costas e seguir? Eu glorifico a Deus por isso. Mas o nosso texto aqui diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Vamos analisar esse texto, que eu tenho uma informaçãozinha para você. Talvez você já saiba, mas vamos reforçar, porque eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Irei e voltarei para o meu lugar. Se eu vou voltar, significa que eu saí de um ponto, vim a outro, e agora deixo este segundo ponto e volto para o primeiro. Será que nós não temos aqui uma profecia exata sobre a pessoa do Senhor Jesus? Que saiu de um ponto, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e ele retornou. Traduzindo, Jesus despiu-se da sua glória, veio a este mundo para os judeus, porque ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus veio a este mundo, veio para os judeus, mas ele retornou. E aqui diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Quem? Os judeus. Até que eles se reconheçam culpados. E busquem a minha face. Estando eles angustiados, aqui diz: cedo me buscarão. As outras versões dizem: de madrugada me buscarão, dizendo. Enfim, nós estávamos na sexta-feira aqui orando, e quando o irmão Márcio fez uma oração, ele mencionou essa passagem bíblica, e o Espírito Santo me bloqueou ali, e eu fui obrigado a pensar no que seria essa madrugada. E o próprio Espírito Santo é quem nos ensina, porque algumas coisas podem parecer muito fáceis, e são, mas se Deus não nos der a graça, as coisas mais simples se tornam as coisas mais complexas do mundo. Por exemplo, nós cremos em Jesus. Não tem pessoas que dizem que somos loucos? Porque o que é simples para nós debaixo da graça de Deus,
para eles é loucura fora da graça de Deus. A própria Bíblia diz assim: na tua luz vemos a luz. Ou seja, sem Cristo estamos em trevas, entenebrecidos, e nada traz resposta nem resultado. Então, os judeus foram visitados por Cristo, mas ao mesmo tempo foram abandonados, porque eles tinham culpa, mas não reconheciam a sua culpa. O que eles disseram para Jesus? Nós temos por pai Abraão. Jesus falou: não, nada disso, vocês têm por pai é o diabo. Eles reconheceram essa culpa. Jesus falou assim: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, mas vocês querem me matar. Abraão não praticou essas obras. Vocês têm por pai o diabo, porque é o diabo que foi homicida desde o princípio. Vocês têm por pai o diabo. Jesus mostrou a culpa deles, um instinto assassino. E olha que não eram muçulmanos, hein? Eles que me aguardem, estou chegando. Não eram muçulmanos, eram judeus, os que herdaram os pergaminhos, os que contemplaram o Monte Fumegante, o povo que tem a maior e mais tremenda história, que nenhum outro povo terá igual. Nós podemos buscar Deus, seja lá como for, nós nunca teremos na nossa história o que os judeus têm na história deles. Nunca teremos mais um mar vermelho se abrindo, um exército sendo sepultado, uma cidade sitiada e um anjo saindo para matar 185 mil, nós nunca teremos mais isso. A dispensação mudou e a gloriosa história ficou com eles. Mas Jesus fala: vocês têm por pai o diabo, vocês estão fazendo as obras do diabo. Jesus mostrou a culpa deles, jogou o pecado deles na cara deles, e não foi só com eles, Jesus fez isso com todos os segmentos da nação. Eles aceitaram essa culpa? Não. Nós temos por pai Abraão, servimos a lei de Moisés, nunca fomos escravos, sempre fomos livres, não devemos nada a ninguém, e tu tem demônio. Olha a culpa dos camaradas, que ponto chega, de olhar para o Filho de Deus, que despiu-se da sua glória e vir habitar entre nós, para herdar cusparada e coroa de espinho, carregar a cruz, cravos, e olhar para aquele unigênito do Pai e dizer assim: você é um endemoniado. Quando Jesus operou maravilhas que eles não puderam contender, sabe o que eles disseram? Já sei por que ele está operando essas maravilhas. Ele tem pacto com o diabo, ele tem pacto com Beelzebu, o príncipe dos demônios, é por isso que ele está operando esses milagres. Eles não podiam nem dizer o milagre é falso. Não era uma questão de dizer o milagre é falso. Eles viram os milagres, eles conheciam as pessoas enfermas que foram curadas, eles conheciam, não podiam contender. Então o que eles resolveram dizer? Esse camarada tem pacto com o diabo. Jesus ali diante deles, e eles combatendo, e de repente: Senhor, dá-nos um sinal. Jesus falou: o quê? Uma geração má, pervertida, adúltera, profana, blasfema, me pede um sinal? De jeito nenhum. Vocês querem sinal? Vai ter que ficar com o do profeta Jonas. Jonas? Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, se não me falha a expressão, no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também estará por 3 dias, por 3 noites, parece que é a expressão, no seio da terra. E é só. Ou seja, o que Jesus obrigou-os a crer? Na palavra. Jesus não tinha dito: examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam? Quem examina a escritura, irmão, não erra nunca. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é o quê? A palavra de Deus. Quem examina a escritura com coração sincero, não erra nunca.
Quem examina a Escritura com o coração perverso está cavando a própria sepultura, porque esse Deus é terrível, esse Deus é gloriosamente terrível. Aí então aqui Jesus está dizendo: eu vou voltar, já é uma profecia, eu vou me voltar para o meu lugar, e eles só vão contemplar a minha face novamente, até que se reconheçam culpados. E como eu dizia, cedo me buscarão, ou seja, de madrugada. E eu te digo, a madrugada é antes do nascer do dia, a madrugada é antes do resplandecer do dia. E como nós chamamos a volta de Jesus? Não é um novo dia? Não é um novo amanhecer? Uma nova era? Uma nova dispensação? Quando Jesus se manifestar neste mundo, Ele mesmo disse no passado que Ele é a luz do mundo. Quando Ele está aqui não há trevas. Então quando Jesus se manifesta, raiou o dia. A própria profecia de Malaquias no capítulo 4 vai dizer que para nós que esperamos em Deus, Ele virá como o sol da justiça. Quando o sol se manifesta, não é um dia, os judeus vão clamar, está dizendo a profecia, quando eles se reconhecerem culpados, eles vão clamar. E isso vai ser a madrugada, prestes a que Cristo venha se manifestar. Sabe o que eu estou vendo aqui? Que verdadeiramente o Espírito Santo tem falado com a geração Jesus Cristo. Verdadeiramente Deus tem nos dado entendimento e revelação na palavra. Verdadeiramente o espírito dos sonhos proféticos tem se alojado na geração Jesus Cristo. Isso aqui é condizente com os sonhos, com as visões, com os estudos que temos feito. Tem mais, hein? Olha mais um detalhe. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. O que é o cedo? É antes ou depois da meia-noite? Hein? Fala alto aí. Depois da meia-noite. Caramba, Jesus amado. Se eu estou sentindo aqui, eu creio que você está sentindo aí. Irmão, deixa eu abrir um parêntese e dizer uma coisa para você. Jesus Cristo volta no século 21. Cedo me buscarão, madrugada é depois da meia-noite. E o que é a meia-noite? Reinado mundial do anticristo. Não é o que nós temos falado? Não é o que nós temos dito e apresentado em pregações e em estudos? Ou seja, Jesus Cristo se manifestará somente depois que o anticristo estiver reinando, e ele vai se manifestar depois que a meia-noite dos tempos já estiver ficando para trás, quando na madrugada, quando estiver próximo do raiar do dia, ele vai se manifestar. É só juntar o quebra-cabeça, né, irmão? Como está fácil, né? Como tudo é fácil quando nós temos um mestre chamado Jesus. Irmão, agora me permita com toda clareza, na alegria que eu estou sentindo no Espírito Santo, você pode dizer para Jesus: Senhor, obrigado porque o Senhor me arrancou das igrejas evangélicas hipócritas, cegas e mortas. Irmão, e acredite, você nunca mais beberá daquela água de novo, se você verdadeiramente tiver humildade diante desse Deus vivo. Não vai te faltar estrada na restauração, para você glorificar o nome do Senhor e ser edificado. Então vai passar a meia-noite, os judeus vão se reconhecer culpados e vão clamar. Jesus está dizendo, eles vão me buscar, e aí ele está dizendo que vai se manifestar, porque os outros textos vão nos dar esse entendimento da manifestação dele, a sequência do texto. Quando Jesus se manifestar, onde está a igreja?
nessa hora estará voltando com ele, porque antes, ali, um pouquinho antes dessa madrugada, a igreja foi arrebatada. Agora nós estamos vivendo aqui uma dispensação exclusiva dos judeus, o relógio do mundo, né? Israel, o relógio do mundo. Exatamente tudo aquilo que nós temos falado. Claro que Israel não vai clamar, está na meia-noite, está na opressão, não aguenta mais, aí ele clama. Não, não é simplesmente isso. Vai clamar por quê? Vai clamar por Pedro? Por Tiago? Por João? Não. Vai clamar por Jeová? Se clamar por Jeová, vai todo mundo para a sepultura. Vai ter que se curvar, vai ter que movimentar a língua, e vai ter que articular a palavra Yoshua, o nosso Jesus. Vão ter que falar isso, que eles tanto abominam. E esta, irmão, é uma missão que nós, geração Jesus Cristo, ainda não cumprimos. Eu deixarei um vídeo, que vai ser o vídeo que fará Israel clamar. Nós, da Voz da Restauração, deixaremos um testemunho para Israel glorioso. Irmão, olha a que ponto Deus está contando com as nossas vidas. Israel hoje é cego. Israel jamais clamaria o Jesus dos batistas. Israel jamais clamaria o Jesus político dos assembleianos. Jamais clamaria o Jesus da maçonaria dos presbiterianos. Israel precisará clamar por um Jesus impactante, um Jesus que tenha um povo que tenha deixado uma marca muito forte. Por isso eu te digo, irmão, se prepare para coisas grandes, violentas, porque nós precisaremos deixar marcas muito fortes, e é por isso que Deus ousou entre aspas, né? Deus nos deu essa placa aqui, escrito, Centro de Seleção e Justiça. No final, o povo que estiver pronto para deixar testemunho, até para que os judeus clamem debaixo do reinado do anticristo pelo nosso Jesus, esse povo vai ser um povo terrível. Esse povo vai ser um povo muito terrível. Nós temos costume de falar dos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Irmão, nós estaremos muito acima daquilo ali, porque aqueles 7.000, Deus disse, eu tenho 7.000, mas ninguém os viu, só Deus os viu. Eles estavam ocultos, Deus os tinha, mas ainda estavam ocultos. O Vale dos Ossos Secos, meu irmão, os vales dos ossos secos, nós usamos isso aí em orações, em pregações, etc. Mas nós estamos muito acima do vale dos ossos secos. Nós seremos nada mais, nada menos que o grito da meia-noite. Quando as 10 virgens, que simboliza todas as igrejas na face do planeta, estiverem dormindo, nós ainda estaremos a todo vapor glorificando Deus. As igrejas estarão adormecidas no ecumenismo, com medo dos grandes líderes estatais que estarão criando leis para dizer não pode falar porque é intolerância religiosa. E nessa época em que a igreja estiver calada por leis, nós estaremos fazendo fogueiras. O projeto conosco, irmão, é muito grande. Tem gente que ainda não entendeu. O projeto é muito grande. Eu sei que tem gente que ainda não entendeu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem revelado coisas. Mas eu glorifico a Deus, porque nos cultos aí para trás, o Espírito Santo falou comigo, que parte do exército da última hora já se encontra aqui dentro. Agora, parte, por que o Espírito Santo não falou todos? Porque tem gente que ainda não entendeu, mas se ainda está aqui dentro, eu ainda posso imaginar que ainda há uma esperança.
Ainda há um momento. Embora, você sabe que aqui não tem mentira, né, irmão? Embora Deus também tenha mostrado que aqui dentro já tem pessoas que não farão parte desse exército. Não farão. E às vezes eu falo isso no final do culto, algumas pessoas vêm dizer assim: mas pastor, será que sou eu? Eu vou dar mais uma palavra de descanso para você. De todas essas pessoas que já me procuraram, graças a Deus, irmão, não é nenhum de vocês. Não é nenhum de vocês, né? Agora, vigia para que continue a não ser, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Outra coisa que eu quero dizer, irmão, para que você realmente não caia, só existe uma maneira: você tem que ser uma pessoa estudiosa. A marca da voz da restauração é estudo, é conhecimento. A marca da voz da restauração é estudo, é conhecimento. Porque o que Deus vai usar daqui para frente são somente palavras. Ou seja, Ele vai dispor anjos, espadas, seus exércitos, Ele vai dispor, mas só vai dispor por quem tiver a sua palavra. E não é simplesmente um conhecimento bíblico, é conhecimento desta última dispensação chamada restauração. E como eu sempre digo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, o futuro é o laboratório que revela todas as fotografias. Todos verão. Aqui então ele está dizendo, na angústia, né? Estando eles angustiados, eles vão me buscar. Estando eles o quê? Por que eles vão estar angustiados? Como nós já temos visto, eles estarão cercados pelos exércitos mundiais no vale do Armagedon. Como o Senhor disse lá no profeta Zacarias: eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Por isso eles vão estar angustiados. E se eles clamarem Jeová, é silêncio total. Deus de Moisés, é silêncio total. Não vai ter resposta. Deus de Abraão, isso aí eles já achavam que tinham quando Jesus se manifestou. Agora eles vão ter que reconhecer que o Deus daquele povo que desapareceu, e quando eu falo povo que desapareceu, eu não estou falando de cristãos, eu estou falando de cristãos com a visão da restauração. Eu aposto a minha vida e aceito o desafio perante demônios, ou seja lá quem for, nenhum crente que não tenha a visão da restauração será arrebatado. Nenhumzinho para contar a história. O camarada pode ser o pregador mundial, pode estar disposto a morrer pelo evangelho de Jesus Cristo. Se ele não tiver a visão da restauração, ele estará sempre uma dispensação atrás. E o projeto do arrebatamento é para quem estiver incluído na última dispensação. Então eles vão estar angustiados, como Zacarias 12, 13 e 14 fala. As casas sendo incendiadas, mulheres sendo estupradas, crianças sendo trucidadas no meio da rua, horrores em cima de horrores acontecendo no cenário de Jerusalém, os exércitos pressionando, muitos judeus já mortos, uma massa imensa de judeus, as ruas se transformando em rios de sangue. Eles vão estar angustiados. Quando eles finalmente verem que é o extermínio deles, eles vão clamar, mas vão clamar pelo nosso Jesus, porque eu deixarei um vídeo para que eles clamem por Jesus. Eu deixarei esse vídeo. Ninguém mais conseguirá deixar esse vídeo. O projeto desse vídeo é comigo. Ninguém mais de mim para trás. Só se eu fracassar e Deus levantar outro. Porque se eu não fracassar, vai chegar a hora que eu vou fazer esse vídeo. E olha, esse vídeo já está predito já há uns 5 anos atrás. Eu fico imaginando o que vai ser desse vídeo. Provavelmente ele vai me conferir mais alguns dias de cadeia.
Mas a minha missão, irmão, me fortalecendo o Senhor, ela se cumprirá. Aí Jesus se manifesta, eles clamaram, aí continua a palavra dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Jesus se manifesta no Monte das Oliveiras, eles clamam, eles veem aquele relâmpago pousar em cima do Monte das Oliveiras, o monte se fende para o ocidente, para o oriente. Israel tem um escape pelo meio do monte, dos montes rochosos, que é símbolo realmente de Jesus Cristo, a rocha eterna, a proteção do seu povo. Os exércitos inimigos vêm contra os judeus, e diz a Bíblia que as suas órbitas apodrecem, e seus olhos soltam da pele, sua pele apodrece por inteiro, e eles são ali desfigurados e dizimados diante do resplendor da glória do Todo-Poderoso. E diz ali que no vale do Armagedon haverá sangue que chegará ao freio dos cavalos. E diz que por 7 anos, será necessário 7 anos para que se sepultem todos os mortos no vale do Armagedon. Exército brasileiro estará lá contra os judeus, exército americano, exército russo, chinês, uma massa incrível naquele vale imenso, que você demora dias para atravessar aquele vale lá a pé, uma coisa inigualável. Você precisa assistir também um DVD que nós temos, intitulado Os 7 Sinais da Volta de Cristo. Assista esse vídeo. Os 7 sinais da volta de Cristo fala da volta de Jesus sem ser pelas questões espirituais, apenas por história. Um historiador vai lá e prova, fala dos 7 sinais da volta de Cristo. É um vídeo realmente incrível. Então, quando Jesus se manifesta, eles dão um júbilo, o nosso Salvador chegou. Aí Jesus vai e mostra a sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus vai e mostra as suas mãos com a marca dos cravos. Jesus mostra o lado ferido. Aí aquele júbilo, daquela glória toda, se transforma em pranto. E a nação de Israel reconhece e diz: nós e os nossos pais o crucificamos. Aí agora o que eles dizem? Vinde, tornemos para o Senhor. Foi Ele que nos despedaçou e agora Ele vai nos sarar. Ele foi, mas Ele voltou. Ele nos despedaçou quando Ele disse: figueira maldita, nunca mais nasça fruto de ti. Ele despedaçou, Ele acabou com Israel naquela profecia, dizendo: figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Mas agora Ele vem novamente, e a nação de Israel diz: vamos voltar para o Senhor. E Ele ali de Jerusalém, Ele edifica o seu governo, e nós, cristãos, que voltarmos com Ele, durante 1000 anos, reinaremos sobre a terra para pregar o Evangelho. O Evangelho, né? E aí diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida, ligará. Aí diz: depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias, a simbologia, um dia como 1000 anos, né? 1000 anos como um dia. Depois de 2 dias significa depois de 2000 anos. Ou seja, Jesus, a vinda de Jesus na terra se completa, ou melhor dizendo, a era do cristianismo, a partir do momento que Jesus funda a sua igreja, era necessário fundar a sua igreja com a remissão do seu sangue. Então, no ano 33, Jesus Cristo completou, vamos assim dizer, os detalhes da sua igreja. Depois subiu, veio o dia de Pentecostes, tudo dentro desse mesmo ano. Então, com 2000 anos depois, ou seja, daqui, desconsiderando os erros de calendário, em 2033, nós estaremos completando 2000 anos da igreja sobre a terra, e a igreja se encerra, a era da igreja se encerra com 2000 anos sobre a terra. Isso, irmão, está espalhado pela Bíblia, pelos evangelhos, isso está espalhado de tudo que é a maneira que você imaginar. Tem umas 20 referências sobre essa questão de que a era da igreja se encerrará com 2000 anos.
mas o pessoal da dispensação passada não viu nada disso. Sabe por quê? Porque era mais importante apertar a mão de um político, era mais importante eleger um candidato, era mais importante fazer aliança com um político ladrão e receber privilégios do Congresso Nacional. Era mais importante fazer como a igreja Assembleia de Madureira, botar etiqueta, botar, medalha no peito de toda aquela cambada. O Congresso Nacional premiou todos os líderes da Assembleia de Madureira, todos eles têm medalha de honra ao mérito cravada no peito. Tinha que ser cravada, era na cara dessa raça maldita que vendeu o sangue de Jesus Cristo e botou debaixo dos pés do diabo. Mas foi por isso, irmão, que nós fomos levantados, para mostrar que Jesus Cristo sempre encontrará 7.000 que não dobram os joelhos a Baal. Então aqui diz, 2 dias nos revigorará, ou seja, depois que Jesus encerrar a era da igreja, com 2.000 anos de cristianismo, nada mais que 2.000 anos, 2.000 anos de cristianismo, encerra-se a era da igreja com o arrebatamento. A igreja não será destruída, a igreja será retirada da terra. A igreja cumprirá o seu papel, apesar das questões tão horrendas que nós temos visto. Deus sempre foi achando alguém para manter viva a memória da igreja. E nesses últimos dias, então, nem se fala. Deus encontrará nesses últimos dias o povo mais terrível que o planeta Terra já pôde conceber. Nesses últimos dias, nós seremos o povo mais terrível, mais obstinado em servir a Jesus Cristo. Nós seremos mais obstinados que os primeiros. Nós estaremos com fome e sede de morrer pelo Evangelho. E nós seremos um povo muito terrível, e Deus vai fazer algo tão tremendo, meu irmão. Nesses últimos dias, Deus vai provocar tanto lideranças diabólicas, a tal ponto de Deus já ter revelado como guardião desse ministério um anjo imenso de pedra. São os projetos de Deus que Ele tem me mostrado na intimidade. Os irmãos recebem o princípio de uma revelação, mas ela se conclui dentro do meu espírito e da minha alma. E aqui diz, depois de 2 dias, Ele nos revigorará. Depois de 2.000 anos que a igreja sai da terra, Deus se volta para Israel e essas situações acontecem. E aí diz, ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Ou seja, no 3º dia, que é o 3º milênio, que nós já começamos, século 21, já estamos caminhando pelo 3º milênio. Hoje estamos com 13 anos, 13 anos do 3º milênio. Então nós já estamos caminhando no 3º milênio. O que acontece? Jesus Cristo se voltará para os judeus nesse 3º dia, e por 1000 anos eles estarão, diz aqui, viveremos diante dele, nesse milênio que nós já entramos. Aí, o que vai acontecer nesse milênio em que Jesus estará reinando com sede em Jerusalém? Olha o que vai acontecer com os judeus no verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que os judeus precisarão? Aprender, precisarão de conhecimento. E quem vai ensiná-los? Sabe quem vai ensiná-los? Aqueles 12, tirando Judas e acrescentando o apóstolo Paulo. É Pedro, lá vem Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu, Mateus, Alfeu. Eles virão e eles farão escola lá dentro de Israel, para essa última geração que ignoraram, durante toda a sua história, ignoraram o Evangelho, ignoraram Jesus e sua obra. Eles terão que ser alunos durante um bom tempo, para depois serem transformados em missionários, que irão pelo mundo inteiro, como o resto da igreja, que voltará com Jesus Cristo. Irmão, o milênio será algo glorioso. Imagina, tem tanta coisa absurda hoje.
Hoje nós somos metralhados por um governo mercenário, ladrão e hipócrita. Veja o que criaram no Rio de Janeiro, uma tal de vistoria, cobrando 40 e poucos reais de cada veículo dessa cidade. Isso é um roubo que não tem nome. Isso é uma pilantragem, uma sem-vergonhice fora do comum. E só o Rio de Janeiro tem essa sem-vergonhice. No milênio, brevemente, nós acabaremos com isso. Tem tanta injustiça que acontece nesse país, e no milênio nós acabaremos com cada uma delas, e não só a nível de Brasil, a nível de mundo. Nós voltaremos com Cristo com uma autoridade fora do comum, uma autoridade maior do que aquela que, quando vão prender Jesus no Getsêmani, Jesus se antecipa a eles e diz assim: a quem buscais? A Jesus Nazareno. Ele diz assim: sou eu. Quando ele diz sou eu, o que acontece? Todos eles caem por terra. E isso sucedeu 3 vezes. Irmão, é esta autoridade que está para ser manifesta nas nossas vidas, quando nós voltarmos com Cristo para reinarmos por 1000 anos. Quem vai mandar no mundo somos nós. Não interessa se o camarada é chefe do exército, do Estado-Maior das Forças Armadas, não interessa se ele é o patrono da maçonaria, não interessa se ele é o pai de santo, feiticeiro, bruxo, guru, que voa na vassoura ou que come cadáver no cemitério, não interessa nada. O poder estará com quem Deus determinou, e quem tem poder tem tudo. Não interessa nada. O milênio é algo glorioso, mas somente só voltará no milênio quem tiver conhecimento. Olha o que vai acontecer com os judeus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se os judeus no milênio precisarão de alguém que lhes ministre, que dirá o mundo pagão, os gentios por fora. Você não tem nada para fazer neste mundo durante o milênio, se não for ensinar a Bíblia e usar a autoridade que a própria Bíblia te ensina. E digo mais, não adianta ir ao céu, conhecer coisas e voltar para a terra. Não, a autoridade do milênio, ela já tem que ser conhecida aqui na terra. Você vai para o céu, vai voltar com o poder, mas o conhecimento do milênio é o mesmo conhecimento que você hoje tem que admitir aqui, hoje. Senão, sabe o que acontece? Todos que estão no céu voltariam no milênio. A seleção para o milênio é aqui e agora. Então não perca tempo, irmão. Vá para a Bíblia, vá para os estudos, vá para onde você quiser, mas tenha conhecimento. E diz: conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Chuva seródia é aquela pancada daquela chuva de verão que vem, dá uma lavada na terra assim de uma vez, surpreende e passa. Aí diz: que te farei, Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha só que coisa interessante, como Deus faz um confronto aqui na situação. Ele diz: eu quero misericórdia e eu não quero sacrifício. Eu quero conhecimento mais do que os holocaustos. Ou seja, sacrifício e holocaustos não é o que eu estou procurando. Eu estou procurando misericórdia e conhecimento. Irmão, a misericórdia e o conhecimento é o contexto jogado sobre os gentios. E o sacrifício e os holocaustos é o cartão postal dos judeus. Eles acreditavam que tudo eles resolveriam matando um animal, sacrificando, derramando um sangue sobre o altar, queimando alguma coisa. Era oferta disso, oferta daquilo. Isso era aquela dispensação passada da lei.
Agora Deus está demonstrando que essas coisas não sobreviverão mais quando Cristo se manifestar. Mas o que vai continuar sobrevivendo? A misericórdia. O que é a misericórdia? O implante do milênio é misericórdia. Porque no milênio, Satanás estará preso. Depois do período ali, quando Cristo se manifesta, no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos, e Jesus Cristo terá 1000 anos de reinado de paz. Isto é muita misericórdia. A humanidade não vai ser tentada pelo diabo como é hoje. O diabo não vai influenciar ninguém, o ser humano vai ter o seu livre-arbítrio completamente livre. Mas eu tenho uma notícia para você, não pense que todo mundo vai se converter. Haverá uma massa de conversão como nunca a história da humanidade produziu, isso sim haverá, mas não todo mundo, porque a própria Bíblia mostra cenas do milênio, em que ao final do milênio, quando Satanás é solto novamente para provar os que nasceram no milênio, Satanás vem com as suas ideias terríveis e convoca de novo um exército maligno, e monta de novo os exércitos mundiais, e marcha novamente contra Jerusalém. Só que Jesus Cristo está reinando num trono, e a Bíblia diz que cai fogo do céu, e consome todos os adversários. Aí João olhando diz, eis que vejo novos céus e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe, todas as coisas são feitas novas. Então aqui, o conhecimento de Deus é o que vai acontecer também no milênio. O conhecimento de Deus vai dominar a terra como as águas cobrem o mar, durante o milênio. Então vai haver muita misericórdia e conhecimento, e a doutrina judaica, ela deixa de existir, que ela é baseada em sacrifícios e em holocaustos. Verso 7, mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Enfim, essa é a declaração do Senhor Deus. Que te farei, ó Efraim, o teu amor é como a nuvem da manhã que cedo passa. Esses projetos aqui de Deus, irmão, ainda que existia um momento para ele ser muito pleno, Deus nunca teve projetos de abandonar Israel. Você vê que esse livro aqui do profeta Oséias, ele está já chegando lá no final da era do Antigo Testamento. No final vem essa profecia. Qual eram os projetos de Deus? Era sempre edificar Israel, porque Deus nunca abandonou a ninguém a quem tenha chamado. Mas como ele fez aqui com Israel, abandonando, como ele diz, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Ou seja, quando eles se reconhecerem culpados, eu volto para eles. Então, irmão, nós queremos encerrar nesta hora, dizendo, aproveite esta noite, se reconheça culpado, se você tem que reconhecer, para que Deus volte-se para você, para que você possa desfrutar das promessas que Ele tem. Atente para essa grandeza. Muita gente diz, eu gostaria de voltar no milênio. E quem não gostaria? Só não gostaria de voltar no milênio quem não entender o que é o milênio. Imagina no milênio você chegar e ver as coisas erradas, pessoas fazendo besteiras fora da palavra de Deus que você bem conhece, e as pessoas armadas, de arma em punho, de arma pendurada no pescoço, pessoas líderes de exército, marinha, aeronáutica, PM, seja lá o que for, se é que essas coisas vão continuar existindo, suponhamos que sim, deixa para lá, deixa existir, mesmo com todo este poderio bélico, tanque de guerra, canhão, não interessa, você vai chegar com a palavra e vai dizer assim, não vai ser assim, vai ser desse jeito aqui. Isso é muita glória. E tem mais, não é só isso, é a grande confiança que o Senhor Jesus estará depositando em cada um de nós que retornar no milênio.
E quando nós, depois do milênio, voltarmos para o céu, um novo galardão pelos trabalhos exercidos aqui no milênio será acrescentado à nossa coroa. É muita glória. Só não quer voltar no milênio quem não sabe o que será o milênio. Agora, se você quer voltar no milênio, entendeu o que a Escritura diz ali? Eu quero misericórdia, não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Eu estou dizendo, irmão, geração Jesus Cristo é uma geração de estudo. Não é à toa que nós temos lá em cima, gratuitamente para você, de segunda a sexta, um centro bíblico. 12 versões bíblicas, dicionários, enciclopédias, livros falando sobre o que você imaginar. Quer conhecer o que? É só subir aquelas escadas ali e estudar à vontade. Sabe por quê? Porque é esse o projeto esse projeto de Deus com essa igreja, com geração Jesus Cristo, é preparar um povo que retorne no milênio. Não pensa você que Deus tem tanta gente assim para retornar no milênio, não, porque até a seleção para o milênio é uma seleção muito dura. Jesus vai contar com uma pessoa durante 1000 anos, sabe em que posição? Naquilo que Jesus fala lá, ó, é bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, pois serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. E você sabe o que faz um sacerdote? Durante 1000 anos você vai apenas administrar coisas de Deus, você vai apenas dar ordens e você vai levar um conhecimento incrível. Imagina no milênio, você entrando na Rede Globo. Quem aí quer trabalhar para Jesus? Esse que está reinando lá em Jerusalém. Ah, eu quero, eu não quero. Vocês que não querem, pode sair. Os que querem, fica. Para ocupar o lugar dos que estão saindo, eu vou trazer novos. A partir de hoje, a programação será essa. Acabaram-se as blasfêmias. Acabaram-se a pornografia. Acabou. Vamos para o SBT. Vai querer manter o teu canal vivo? Ou nós fechamos a tua emissora? Não, vamos manter. Então a programação é essa. Tudo que houver neste mundo durante o milênio vai ter que glorificar Jesus Cristo. Tudo que nós tivermos acesso, afinal de contas, o milênio é o reinado pessoal de Cristo por 1000 anos. Vai ser uma glória, vai ser muito tremendo. Né? E não adianta ninguém dizer, vou telefonar para a polícia. Eu vou dizer, qual polícia? Vou chamar o exército. Qual exército? Você já não viu o que aconteceu lá não, no Monte das Oliveiras? Ainda estão sepultando cadáver lá. São 7 anos para sepultar os cadáveres. Você está fora, já estou botando outro no teu lugar. Irmão, autoridade, muita gente não sabe o que é autoridade. Autoridade não é quem usa um revólver, nem quem usa um colete, nem quem tem um exército por trás de si, irmão. Autoridade é aquele que tem, isso é espiritual. Demônio, sai! Saiu. Mas eu nem ameacei que ia dar uns cascudos nele. Isto se chama autoridade. Ó, demônio, olha o meu músculo, eu sou mais forte que você, vai encarar? Não vou encarar não, vou embora. Isso não é autoridade. Isso é força. Autoridade é algo muito glorioso. Eu perguntaria, você quer voltar no milênio? A resposta é muito simples. Que conhecimento você tem das coisas de Deus? Quanto tempo você tem dado para Deus trancado ali no teu quarto, na tua intimidade com Deus? Quanto tempo você tem de oração para que o Espírito Santo ministre a sua mente? Como estão as suas leituras bíblicas? Quantas horas de leitura bíblica você tem por dia? Eu sei, você trabalha 8 horas por dia. Tudo bem, nós entendemos. Mas e Deus? Que lugar Ele está ocupando? A Escritura diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Não negligencie, irmão. Cai para dentro, irmão. Cai para dentro. Luta. Quando eu me converti, comecei a caminhar numa igreja batista tradicional,
domingo, o sol ardendo em cima, lá ia eu cedinho caminhando aqui, ó, Nabuco de Freitas, para ir para a igreja. Quando eu cruzava ali, próximo ao ponto de ônibus, lá vinha descendo a galera toda da igreja. E aí, vai para onde? Dizendo, eu estou indo para a igreja. Que isso, cara? Vai lá trocar de roupa em casa que a gente te espera. Vamos jogar um vôlei lá na praia. Vamos jogar um vôlei no aterro. Eu dizia, não, vou não. Que isso, cara? Olha o sol. Eu disse, estou vendo o sol, mas não vou não. Chegava eu lá na igreja, numa classe que deveria ter pelo menos uns 15 jovens, só tinha um. O nome desse um era Tupirani. Hoje, vai procurar os outros. Mas eu, é só jogar o meu nomezinho na internet que o mundo todo me vê. E até os meus inimigos são obrigados a declarar que eu sou obstinado e sou fanático pelo Evangelho de Jesus Cristo. Até os meus inimigos são obrigados a dizer isso. Ninguém me chama para uma conversa, ninguém me chama para uma entrevista, ninguém me chama para um bate-papo, sabe por quê? Porque já declararam, com esse cara não tem conversa. Mas sabe por que eu conquistei essa autoridade, esse conhecimento, essa graça? Porque eu soube renunciar muita coisa para poder passar as páginas da Bíblia. Eu trabalhava, irmão, no Bradesco, também já sofri muito, eu trabalhava no Bradesco de segunda a sexta. No sábado que eu não trabalhava, eu acordava e às 8 da manhã eu sentava num canto do chão, abria a minha Bíblia e lia até meio-dia. Parava para almoçar, quando dava 1 hora eu pegava de novo e ia até às 6 da tarde. Todo sábado isso era religiosamente feito por mim. Quando eu chegava na igreja, que surgiam lá umas oportunidades, umas ocasiões que eu falava, que eu pregava, as pessoas vinham dizer assim, os vovôs da igreja, os que envelheceram no banco da igreja, os inúteis da igreja, os pedra de tropeço para os novos da igreja, eles perguntavam assim, aonde que tu aprendeu isso? Eu dizia, na Bíblia, nesse livro aí que está na tua mão, foi aí que eu aprendi. Mas como é que eu nunca vi isso? Não sei, mas eu vejo todo dia. Irmão, existe uma glória proposta para as nossas vidas. Aquele moleque que soltava a pipa aqui nas ruas, aquele moleque que jogava bola de gude, aquele moleque que corria atrás de uma peladinha lá, uma bolinha lá na quadra de futebol, aquele moleque, quando se deparou com a Bíblia, foi renunciando tudo. E hoje, meu irmão, se eu pudesse voltar atrás, eu renunciaria muito mais. É inútil viver nesse mundo sem conhecer a glória de Jesus Cristo. Deus tem falado coisas comigo tão tremendas, meu irmão, mas tão tremendas que você não sabe qual é a minha alegria no meu espírito. O Espírito Santo tem até me dito que eu sou nessa terra alguém que filtra o louvor que vai chegar diante de Deus. Até isso. O que você canta aqui na igreja é o que eu permito ser cantado aqui. É ter muita autoridade, e não se compara ainda com o que vai acontecer no milênio. Às vezes você está cantando lá dentro da sua casa, dentro do teu carro, louvores que eu trouxe para cá, para a igreja. Você está trabalhando e sussurrando uma canção e outra, é porque eu trouxe ela para cá, para a igreja. Ela foi aprovada. Aprovada sabe aonde? Aqui, ó, na minha cabeça. Imagino que não será no milênio. E lá estavam os irmãos, eles eram bons de bola pra caramba. Eles eram muito bons de bola. Gostavam de uma bola e contavam vantagens. Se vestiam da cabeça aos pés com aquelas roupas caneleira, meião, tênis solado Amazônia, né? Aquele antiderrapante. Era uma coisa gloriosa, time de camisa. E eu, quem era eu? Eu era o bobo. Cuidado, hein? Cuidado para tu não ficar fanático, hein? Com um sol desse, um domingo desse, tu querendo ir para a igreja, vamos pegar uma praia. Vinha a época que Milton Nascimento, aquele escurinho, como é que chama Milton Nascimento? Djavan, e tinha um outro.
nos bailes da vida, como é que chama ele? É Milton Nascimento? Milton Nascimento vinha cantar aqui na apoteose. Aí era dia de culto. Lá vai o bobo aqui indo para a igreja. Aí vem a galera toda da igreja. Qual é, cara? Tu não vai não? Aonde? Pô, no show aqui da MPB. Falei, nem sei que show é esse, meu irmão. Pô, vambora. Não, tô indo para a igreja. Que isso, cara? Tu vai acabar fanático. Graças a Deus, essa profecia deu certo. Eu virei um fanático mesmo. Virei um louco e apaixonado por Jesus Cristo. E graças ao meu fanatismo que você hoje é liberto. Graças à minha loucura que você hoje sabe que sem Bíblia não há Deus. Graças à minha loucura que você hoje sabe que hora de decisão é hora de oração. Graças à minha loucura que você sabe que Jesus Cristo volta no século 21 e você está se preparando para encontrar-se com Ele. Eu sou louco sim, mas para o céu que eu vou virá uma multidão atrás de mim, graças à minha loucura. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estava lá, o pastor armava um evangelismo às 15h30, e lá está eu, carregando fio nas costas, ficava todo sujo, carregava a Kombi, equipamento, amplificador, umas cornetas que tinha lá, eu carregava, chegava na praça, montava, ajudava, fazia de tudo. Quando voltava para a igreja na hora do culto, todo suado, todo em bagaços, os outros no portão, tudo engravatadinho, tudo bonitinho. Quando me viam descarregando o equipamento, carregando o fio, carregando tudo, ainda tinham a coragem, o descaramento de olhar para mim e dizer assim, aí, isso aí é fé de principiante, depois passa. Vê como o homem se engana? Não passou, aumentou. Antes eu dava uma forcinha, hoje eu dou a vida pelo trabalho de Jesus Cristo. Eu vou voltar no milênio. Senhores presidentes, governadores e prefeitos podem me aguardar, porque eu vou voltar no milênio. Eu taco fogo no templo da maçonaria quando eu voltar no milênio. Eu taco fogo em constituições. Vocês verão o efeito dessa frase, Bíblia sim, Constituição não. Eu fui tão fanático, tão apaixonado por Jesus Cristo, que Ele me galardoou, Ele me honrou com a frase que Ele nunca pôde dar para ninguém. Essa frase, Bíblia sim, Constituição não, é a maior glória que uma igreja pode suportar, é esta. Brevemente eu serei retirado do meio da geração Jesus Cristo, não sei se por algumas horas ou alguns dias. Mas quando eu não estiver aqui, vocês podem estar cientes que eu estou cravando a espada em algumas gargantas fora daqui. Bem-aventurado aquele que fica firme quando eu me ausentar, porque da primeira vez e da segunda vez, quando eu me ausentei, alguns não suportaram, alguns caíram e não se levantarão mais. Fica firme, irmão, porque eu vou sair pela terceira vez, mas eu volto. Eu volto, mais certo que o ar que eu respiro, eu volto, porque Jesus Cristo tem um homem nessa terra, e esse homem se chama Tupirani. Te prepara, irmão, o milênio já está às portas. O milênio já está às portas, é nesse terceiro milênio que o milênio será implantado. Meu irmão, Deus nos revelou algo tão tremendo aqui quando nós fundamos aquele centro bíblico no dia 17 de abril de 2009. Deus me revelou, esse Ele não revelou para ninguém, esse Ele revelou diretamente para mim, dizendo, este é o primeiro dia do último calendário. E eu fui para a Bíblia, eu fui pesquisar. E eu descobri quanto tempo leva um calendário. Antes, meu irmão, bem antes do fim deste século, nós seremos arrebatados. Estaremos na bodas do Cordeiro, e este mundo aqui embaixo estará no maior caos, que Jesus falou, dia igual aquele nunca houve e depois não haverá. Nem quando Sodoma e Gomorra recebeu chuva de fogo lá do céu. Nem quando Noé construiu a arca e condenou o mundo.
que mulheres desesperadas com seus filhos no alto e a água subindo e foi tragando todo mundo. Não houve dia terrível como esse que está para acontecer agora neste século 21. Será um dia terrível. Enquanto o mundo estiver aqui em caos, nós estaremos lá, numa grande mesa, e Jesus sentado na ponta dela. Quando chegar a hora, ele vai olhar para a sua igreja, nas suas bodas, o noivo casando-se com a sua noiva, e ele vai dizer assim: meus servos, chegou a hora, vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos mostrar para os poderosos da terra, afinal de contas, quem verdadeiramente reina. Prepara-te, irmão. Não com holocausto, nem com sacrifício, mas com misericórdia e conhecimento. Prepara-te. Porque certamente, como o texto até dizia, né? Certamente ele virá. Ele virá. Irmão, ele virá. Ele virá, assim como ele já veio, e por isso nós estamos aqui, foi porque um dia ele já veio. É por isso que a igreja existe, porque um dia o Filho de Deus veio, e a Bíblia diz que ele voltará. Prepara-te, esteja preparadinho. Primeiro ele vai nos levar para as nuvens, vamos desfrutar das suas bodas. Como ele falou para os apóstolos: eu esperarei até que eu possa de novo tomar desse vinho com vocês no reino de meu Pai. Isso vai se cumprir. Nós vamos celebrar uma grande festa no reino do nosso Deus, com Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E depois ele vai se levantar dessa mesa e vai dizer: é chegada a hora, voltemos para a terra, para concluir as obras do meu Pai. Amém, meu irmão? Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.